Sexualidade na adolescência. Vem conosco. Imagine vocês um momento mais marcante na vida de uma pessoa. Esse momento é, sem dúvidas, a adolescência. Imagine vocês a cabeça de um jovem diante de uma lacuna, diante de uma solução de continuidade, vamos chamar assim, de um espaço da vida, onde acontecem as mais tumultuadas transformações, de uma infância calma, tranquila, ali juntinho dos pais, onde tudo não passa de brincadeiras e alegrias, e de repente um corte inexplicável, onde essa infância se acaba e tudo muda diante de um espelho. Aqueles infantes olham para os espelhos e tomam uma espécie de susto quando aquele corpinho infantil começa a mudar literalmente. Encabulados, assustados, meio que sem entender que estão indo pouco a pouco, tendo que aceitar aquelas mudanças que chegam abruptamente sem avisar, deixando cair os véus da ilusão em direção a essa nova realidade, muitas vezes meio difícil de aceitar, pois alguns desses jovens sequer sentem ainda o prazer dessa mudança, sentem até mesmo saudades daquela infância. E como se um corpo adulto que é vestido em cima desse corpo dessa criança é realmente muito estranho, tudo muito estranho, tendo que compreender essas mudanças quando esses infantes vão para os banheiros tomar seu banho, vão para os quartos diante do espelho, trocar suas roupas. São muitas emoções, são muitas sensações diante desse novo momento da vida e que chamamos isso de puberdade. Puberdade que nada mais é que um rito de passagem onde os fenômenos biológicos falam mais altos. Uma verdadeira avalanche hormonal que toma conta desses corpos, desses infantes, promovendo as mais variadas transformações físicas, corporais e, por que não dizer, também transformações psicológicas e emocionais. Tudo vai mudando muito depressa, que mal dá tempo para aceitar tudo aquilo que muda a vida desses jovens, agora rapazinhos e mocinhas. Mas a puberdade é uma coisa e a adolescência é outra. A puberdade é o pico dessa química e a adolescência é a expressão que esses indivíduos vão se expressar perante a sociedade. Puberdade é o ponto de mutação de todos os processos biológicos que mudam esse corpo, sobretudo os órgãos sexuais, os órgãos genitais, o que nós chamamos de caracteres sexuais secundários. Já a adolescência são aquelas consequências que essa química faz perante o social. É a interação desse corpo com a sociedade, é a forma como esses jovens se expressam, é a forma como também a sociedade olha para eles, como a sociedade vai perceber esses jovens, como a sociedade vai interagir e como eles vão interagir com esse social numa via de mão dupla. A adolescência nada mais é que o processo de percepção de toda essa mudança. O nome é mudança, mudança de imagem, mudança de roupagem, mudança dessa nova linguagem em cima de tudo isso. Seios, curvas, nádegas, traços proeminentes, pernas roliças, muito medos, vergonhas, sensação de estarem sendo vigiadas e cobiçadas, no caso das meninas, que de repente vê escorrer entre suas pernas aquele sangue. E muitas vezes as mães nem avisaram que isso iria acontecer.
As mães deveriam ter ensinado sobre essas fases para acalmar essas mocinhas. Nos meninos não é diferente. Braços, ombros largos, voz que engrossa, testículos e pênis que mudam, pelos que crescem, ereções que são notadas à noite, poluições noturnas que nada mais é do que uma ejaculação que eles fazem e acontece dormindo, sem mesmo que eles queiram. Inclusive as primeiras tentativas de masturbações, vai havendo aquele afastamento dos pais e eles vão mais para a rua, mais perto dos seus pares, que iniciam se formando grupos de conversas em cima de todo esse desejo. Esse crescimento que ocorre de forma muito rápida acontece entre os 11 e mais ou menos 22 anos, que vão pouco a pouco acontecendo essa mudança, tanto somática no corpo, no caso, quanto psíquica. Muitos riscos, muitas consequências, desde que agora viram corajosos, gostam de aventuras, as mais variáveis e possíveis loucuras, trazendo uma grande preocupação para os pais, que têm que observar tudo à distância, de uma forma mais de longe, essa fase da vida com muita inteligência, pois não poderão deixar de dar essa atenção diante desse processo, mas tem que, sobretudo, compreender e amar, pois não adianta bater de frente simplesmente porque perde, pois não pode mudar nada, não pode ir de contra a correnteza, não pode ir de contra essa liberdade que ascende nesses jovens, pois qualquer passo em falso pode culminar em bebidas, em drogas, em fugas para longe, fugir de casa, por exemplo, gravidez precoces, abortos, etc, etc. Melhor mesmo é compreender, é estudar mais sobre esse assunto e aceitar, acatar a adolescência como um fato fundamental na vida de todas as pessoas, inclusive de vocês. E nunca dizer frase como essa: no meu tempo as coisas eram diferentes. Isso só atrapalha, porque a juventude vai mudando de época para época, lembrando sempre que eles não precisam bloquear os seus impulsos. Somos nós, pais, que devemos acatá-los, conhecê-los melhor, compreendê-los melhor, pois o mundo é inovador. Esse mundo vai crescendo com essa juventude. Muito pelo contrário, nós temos que interagir efetivamente, sem preconceito e nunca usando de subterfúgio durante essa importante época, seja entendendo aquelas gírias que eles usam, seja entendendo os costumes da época, as tendências, os valores dessa época que acontece com eles, e não batendo de frente, achando que a época de vocês é a mesma época dele. É o tempo deles. É preciso promover, sim, uma autonomia suficiente para que eles possam, por si mesmos, enfrentar as inúmeras alternativas da vida, as encruzilhadas da vida, buscando sempre achar uma melhor decisão, uma melhor saída, fundamentada, claro, na boa educação recebida na infância, que com certeza vocês devem ter dado, pautadas em verdades profundas, feitas no lar, se for o caso, numa sinceridade familiar, do dia a dia, observado pelo bom exemplo que vocês, pais, deram para eles. Devemos sim, meus amigos e minhas amigas, confiar em nossos filhos. Esses filhos que agora adolescentes precisam de nós, pois eles são apenas aquelas nossas crianças que cresceram nesse ambiente de amor, de paz e de carinho. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.